Olá pessoal, junto aqui com vocês, com esse quadro bíblico, com esse quadro de estudo da Palavra de Deus, tirando dúvidas, aqui no canal da Mandaceres. E hoje a gente tem um grande prazer de falar uma pergunta feita por uma pessoa muito querida, a pastora Rosíris, da cidade de Lages, lá da igreja Iequê da Várzea. Um grande abraço a todos os irmãos, a pastora Rosíris, que é uma grande parceira aqui do nosso canal. E a pastora Rosíris não facilitou em nada aqui a nossa vida, pela pergunta que ela fez, é claro. Mas é óbvio que a gente está muito feliz. A pastora Rosíris fez uma pergunta que talvez seja a maior discussão teológica entre os estudiosos e que, óbvio, que nós, a pastora, não vamos conseguir lançar uma luz aqui, porque eu acho que só quando a gente for para a glória que esse assunto vai entrar na nossa mente, mas a gente vai falar dele. Então lá vai a pergunta da pastora Rosíris, que é o seguinte: existem pessoas predestinadas ao céu e outras predestinadas ao inferno, predestinadas à salvação e outras predestinadas à condenação? Eu nem vou falar mais, porque o assunto é longo e a pastora vai responder. Pois é um assunto muito polêmico que causa muitos debates entre teólogos, né? Entre teólogos calvinistas e teólogos arminianistas, né? E então, para nós respondermos essa pergunta, eu não posso responder diretamente sem primeiro dar uma explicação. O que é predestinação? Algo predestinado é aquilo que já está determinado e que não muda, né? Mas será que Deus predestinou alguns que já quando são gerados no ventre já estão condenados? Já estão escolhidos para ir para o inferno? Deus faz isso? Então nós temos que entender o seguinte, que dentro da soteriologia, que é o estudo a respeito da salvação, né, tem duas correntes de estudo, duas linhas de pensamento. Uma se chama arminianismo e a outra calvinismo. O calvinismo foi fundada pelo teólogo francês João Calvino, e o arminianismo, então, por Jacó Arminius, que também era um teólogo, e que criou, então, defendeu a linha do arminianismo. O que é isso? Então, só num resumo básico, assim, para você entender. O calvinismo diz que existe predestinação, sim, que muitas pessoas já estão condenadas ao inferno e que Deus escolheu alguns para ser salvos. O arminianismo diz que não, isso não existe, e é no que eu creio, no que nós cremos, que não, Deus não faz isso, né? Mas nós precisamos entender então um pouquinho a respeito da crença básica, do que o calvinismo prega, porque se eu estou aqui dizendo que a linha de pensamento do calvinismo é errado, eu preciso entender o que eles falam, né? Então, existe na realidade o estudo básico, as leis básicas, vamos dizer assim, do arminianismo, ele se resume na TULIP. O que é isso? É um acrônimo que usa as primeiras letras da frase em inglês para transmitir a mensagem que eles creem. Então, a TULIP, o T da TULIP, na realidade, significa a depravação total. O que é isso? O calvinismo diz, então, a doutrina calvinista diz que o ser humano é completamente mau, que está completamente depravado e que é impossível para o ser humano escolher Deus. Que o ser humano, quando pecou, então quando Adão pecou, o ser humano ficou totalmente mal, que não existe nada de bom no ser humano e que o ser humano não tem condições de fazer uma escolha por Deus, porque o calvinismo diz que não existe livre-arbítrio, né? Então a pessoa não pode escolher. Só quem pode fazer algo pela pessoa, então, é se partir de Deus. Se Deus escolher, a pessoa vai ser salva, mas a pessoa não pode chegar a Deus. E isso, então, não creio que seja assim, a Bíblia não nos ensina assim, e é claro que o calvinismo usa versículos bíblicos para explicar essa crença deles, tanto que a da depravação total eles
se apoiam em Romanos 3, do 10, 18 e Romanos 5, 12. Só que a Bíblia, no geral, não nos informa isso. Eu não vou estar lendo os versículos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas o próprio Jesus nos diz, em Mateus 7, versículo 11, ele diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai. Né? Então, aqui Jesus está dizendo que nós fazemos coisas boas, sim. Nós não somos totalmente depravados. É claro que quando o ser humano pecou, o pecado entrou, quando Adão pecou, o pecado entrou na raça humana e o homem se afastou de Deus. Mas não significa que o homem é totalmente depravado. Ele ainda é a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus permite ao homem o livre-arbítrio e o homem tem condições, então, de escolher se chegar a Deus ou não. A letra U da Tulip, então, que é a linha básica do calvinismo, eles dizem assim a respeito da eleição incondicional. O que é isso? Que Deus escolhe quem Ele quer salvar. A eleição é incondicional, não é condicional. Ou seja, como todos estavam perdidos, condenados ao inferno, Deus, para mostrar a sua misericórdia e o seu amor, resolve salvar alguns. Mas se nós formos observar isso, não é bíblico. Por quê? Porque se Deus tem condições de salvar alguns, Ele poderia salvar todos. Então isso não é amor, né? E Deus é amor. Então isso não é amor. E quando os calvinistas falam isso, então eles dizem assim: não, mas Deus resolveu mostrar a sua misericórdia, porque todos já estavam condenados, então Deus só resolveu salvar alguns. Mas espera lá, se Deus tinha condições de salvar todos, por que Ele não salvou todos? Ou então deixasse todos ir para o inferno, ou salvaria a todos. É o mesmo caso, se hoje a gente estiver envolvido em algum... se você passar por uma catástrofe, alguma coisa assim, que você tem a situação de salvar todos que estão ali, mas você diz assim: não, eu posso salvar todos que estão aqui, eu posso ajudar, tirar todos daqui desse problema, mas eu não quero, eu vou salvar só alguns. Então seria a mesma coisa, e isso não é amor. E nós sabemos que Deus é amor. Então a salvação incondicional, que é Deus que escolhe e que não existe condições para o homem ser salvo, então não é bíblico. E você pode ler aí na tua casa, aí que você vai entender 1 Timóteo 2, do 4 ao 6, e 2 Pedro 3, 9, que nos faz entender que essa ideia calvinista não é verdadeira. Não é assim que funciona. Né? Deus não escolhe só alguns, porque a palavra de Deus nos diz que Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E vários outros versículos que eu não vou estar citando aqui, pelo tempo. O terceiro ponto da doutrina calvinista, né, ou seja, a letra L da Tulip, fala da expiação limitada. O que é isso? Que o sacrifício, eles dizem que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz foi só por aqueles que Deus resolveu salvar. Então, se Deus resolveu salvar 15 pessoas, Jesus morreu só por essas 15 pessoas. E que as outras, então, já estão predestinadas, quer dizer, já estão condenadas ao inferno sem chance de salvação. E na realidade nós sabemos que não foi assim, porque a palavra de Deus nos diz, né, o versículo mais conhecido da Bíblia, eu acredito que é o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui, só nesse versículo, nós já podemos entender que Jesus morreu por todos, por toda a humanidade, por toda a raça, por toda a nação, por todos, de todas as épocas. Mas o calvinismo diz que não, que a expiação de Jesus, ou seja, o sacrifício de Jesus, foi só por aqueles que são eleitos, por aqueles que Deus resolveu salvar. Mas não é assim que funciona. Você pode ler Isaías 53, 6, que ali nos fala também que Jesus morreu por todos, que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2, do 5 ao 6, novamente. E 1 João 2, 2. Então nós entendemos isso, que não existe expiação limitada, e sim ilimitada. Jesus morreu por todos.
Mas nem todos querem ser salvos, né? Aí tem o livre-arbítrio, que entra o livre-arbítrio. Só que o calvinismo diz que não existe o livre-arbítrio, que é Deus que escolhe e não a pessoa. O quarto ponto, então, da doutrina calvinista, que é o I, da tulipe, é a graça irresistível. O que é isso? Eles dizem que quem Deus escolheu não tem como rejeitar a Deus. Ou seja, se Deus escolheu uma pessoa para ser salva, ela vai ser salva, faça o que ela quiser fazer. É aquela história de uma vez salvo, sempre salvo. Então, eles não acreditam que se pode perder a salvação. Então, a graça irresistível é isso, que a pessoa pode até nem querer ser salva, mas se Deus escolheu para ser salva, ela vai ser salva. Então é isso que eles dizem. Mas não é o que nós vemos em João 12:48. Você pode ler aí. Por quê? Porque a pessoa tem o direito de escolher se quer ser salvo ou não. Nós podemos escolher se queremos ir para o céu ou para o inferno. Nós podemos escolher se queremos Jesus ou não. Então, a graça irresistível que o calvinismo prega não é correto, né? Mas sim a graça resistível, ou seja, a pessoa pode resistir, a pessoa pode querer não ser salva. E o último ponto, então, da tulipe, que é a letra P, né, que é o quinto assunto aqui da doutrina calvinista, é a perseverança dos santos. Então, aqui a gente observa mais ainda esse assunto, dizendo que eles dizem que quem é salvo nunca vai perder a salvação. E não é assim que funciona. Por quê? Porque nós sabemos que uma pessoa pode perder a salvação, sim. A pessoa pode perder a salvação. Essa história de uma vez salvo, sempre salvo, não é verdade. E isso a gente vê em Êxodo capítulo 32, o versículo 32 e 33, quando o povo de Israel pecou, e Moisés se colocou diante de Deus e disse: não, se o Senhor não vai perdoar o povo, risca meu nome do teu livro. Então aqui a gente pode saber que uma pessoa que é salva pode muito bem deixar de ser salva, ou seja, perder a salvação, né? Então a perseverança dos santos que eles pregam, a pessoa é salva enquanto ela estiver firme com Jesus. E essa predestinação que a Bíblia nos fala, né, em Romanos capítulo 8, e que eles se baseiam muito por isso, nós somos predestinados em Cristo. Como assim? Na sua presciência, Deus já sabe quem é salvo e quem não é. Então, Ele predestinou os salvos para serem como Cristo. Então, hoje nós estamos aqui no nosso corpo físico, na nossa vida natural, normal, como Jesus esteve aqui também na vida dele. Mas hoje Jesus está glorificado. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus nos predestinou, nos escolheu, né, Ele está dizendo o seguinte, que Ele nos predestinou em Cristo. Ou seja, aquele que está em Cristo, aquele que aceita Jesus como Salvador, está predestinado a ser como Jesus, no seu corpo glorioso e para nós, então, salvos. Então, eu sei que é um assunto difícil de falar assim rapidamente, mas, de repente, nós podemos até fazer um outro vídeo falando diretamente sobre o livre-arbítrio, né? Mas eu acredito que essa explicação já deu, então, um bom entendimento. E o que eu posso deixar aqui para vocês é que eu sou totalmente contra essa doutrina do calvinismo. Então tá aí, gente, certo? Você escolhe para onde você quer ir. Mas mandamos aqui um abraço aqui para os irmãos calvinistas. Amamos vocês, tá? Se inscreva no nosso canal. Até posso comentar mais um pouquinho? Imagine só os nossos irmãos calvinistas, porque tem muita gente boa, né? Muita gente abençoada que faz parte dessa doutrina, porque foi ensinado assim. Mas eu quero dizer o seguinte, a pessoa calvinista, vamos dizer, o estudo calvinismo, ele não garante salvação para ninguém. Como que a pessoa vai saber se ela é um eleito de Deus ou não? Como que a pessoa vai saber se ela está predestinada ao inferno ou ao céu? Então, aquele que é calvinista, e a gente sabe de histórias de pessoas assim, que acreditam na doutrina calvinista, e que não sabem se quando morrer vão ser salvos ou não. Então, que segurança essa doutrina traz? Então, infelizmente, né,
é uma coisa que não dá segurança alguma para o salvo. E, como o Felipe falou, então, irmãos calvinistas, bem intencionados, que acreditam, não estou falando contra esses irmãos, mas sim contra a doutrina que te foi ensinada e que muitas vezes pode te colocar dúvida no coração se você é um salvo. Tá aí então, gente. Esse tema aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 10 vídeos. Temas assim, muitas pessoas até defendem até ferrenhamente, né? Que chegam até a discutir, brigar com paixão, como se fosse defender time de futebol aqui, né? Mas não é, a gente está falando teologicamente. Agradeço você que assistiu esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas não doeu, né? Tá acabando. Agradeço a quem a pastora mandou a pergunta e convido você a enviar, a você estudar a palavra de Deus. Se mais alguém tiver dúvidas sobre esse assunto, a gente procura falar, porque é um tema bem extenso. Agradeço você que ficou até o fim. Convido você a clicar aqui em Estrela de Davi, se inscrever. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, é só clicar aqui, se inscreva. E você vai estar nos abençoando e abençoando outras pessoas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.